Bom dia, como tá a turma aí? Eu queria dizer para você hoje, nesse despertamento, para você que serve a Deus e para você ateu que se sente incomodado, para você de qualquer denominação religiosa e para você que não é. Não te incomoda esses roubos deste governo que está aí? Eu queria despertar você, sabe por quê? Olha o esquema desse governo. Ele rouba, tira o dinheiro, sai de campo. Depois ele volta e tem dinheiro. Agora mesmo você vê esses roubos aí, ó. Esse dinheiro tá indo para onde? Ele vai ser guardado. Ele vai ser guardado, aí vem um próximo governo, né? Arruma a casa, aí eles vêm e voltam para roubar. Mas aquele dinheiro que eles roubaram, eles não gastaram não. Ele está guardado para eles manter o projeto de destruição para a nossa nação brasileira. E o projeto é esse que eu já disse para você. Primeiro, divide o país para destruir o país. Depois a liberdade. Depois a família e depois Deus. Mas todos aqueles que chegaram até essa luta contra Deus, eles se deram mal. Mas se deram mal porque alguém de Deus se levantou. Eu ouvi aí um pastor, eu sou fã dele, pastor Osiel. Ele disse que Deus, a voz de Deus tem poder. Se eu não estiver enganado, foi ele mesmo. E se eu estiver enganado, me perdoe. Mas, irmão, Deus, a voz de Deus é poder. Ó, haja luz, houve luz. Aquieta-te, mar. E você, vento, sossega. A voz de Deus é poder. Mas nós, que servimos a Deus, temos voz perante Deus. Temos voz diante dele. Cadê sua voz? Levante sua voz. Ah, você acha que você não tem poder? Para Deus agir ali no Congresso, você levantar sua mão lá e agir? Tem, aí tá na Bíblia que os irmãos estavam, a igreja reunia e era enviado anjo, irmão. Pode ler de capa a capa. Ora, nós temos voz diante de Deus. Cadê você? Para nós lutarmos pelo nosso país, pela nossa nação. Nessa ritmo aí, eles vão conseguir. Mas nós vamos esperar eles chegar até Deus? Perseguição da igreja, destruição. Igual em muitos países. Olha lá, a Venezuela é pobre? Não. Cuba é pobre? Não. Nicarágua é pobre? Não. Eles não são pobres, o país não é pobre, não. Pobre é o povo que se deixou dominar. Pobre sem dinheiro, sem liberdade, sem família e sem Deus, porque não pode professar sua fé. E nós estamos aqui hoje com essa liberdade e vamos esperar chegar até nós, sem lutar. Sem lutar. Não acredito, não. Não acredito. Não acredito nisso, irmão. Que nós vamos deixar chegar sem lutar. Então, eles têm dinheiro. Você acha que esses caras que roubaram aí de sindicato, de INSS, de tudo que você vê aí, eles estão com o dinheiro, irmão. É por isso que eles vão e voltam, vão e voltam. E adianta levantar Lava Jato? E adianta prender? Olha aí, prendeu, eles estão de volta. Porque eles têm o dinheiro. E tem mais ainda, o Satanás, que usa eles para tocar esse projeto que é do diabo, para destruir Deus. E se nós não lutarmos, nós vamos ser engolidos. Aí vem um imbecil e fala, mas Deus não precisa de ajuda. Certamente que não, né? Mas nós precisamos da ajuda de Deus para agir. E eu vejo, Deus está agindo ali no Congresso, irmão. Olha lá, deputados, no Senado. Olha o palavreado dos camaradas mudando, entendeu? Olha no STF.
Olha aí, ó, uma senadora levantando para poder impeachment aí esse juiz iníquo aí, entendeu? Né? Botar ele, internar ele e tal. Ó, Deus está movimentando, sabe por quê? Não é porque você vai começar hoje, não. É porque já tem gente que começou lá no passado, há muitos anos, a orar pelo nosso país. Mas nós precisamos. Nós precisamos de 7.000, ou só de 300, eu não sei. Mas para Deus selecionar aqueles que vão ganhar a luta nesse país, nós precisamos clamar. Nós precisamos abrir mão. Abrir mão, irmão, e jejuar. Abrir mão e orar 1 minuto do dia. Eu já disse, vou bater na tecla. O ladrão foi crucificado ali. Menos de 20 segundos. Jesus socorreu ele. Olha o tempo que nós ainda temos. Cadê você, influenciador? Tem um influenciador aí que eu admiro muito. Eu tinha até guardado uma frase dele aqui, que eu comprei dele, que é aquele Ninja. Eu admiro você. Você realmente é de admiração. Porque você não é questão de falar na lata. Não existe negócio de falar na lata. Existe falar a verdade, a realidade, né? Sem botar um pano, sem tentar contornar a situação. É isso aí mesmo. Isso é o tipo de gente que serve a Deus. Tá certo? Cadê o Vic Vanilla? Cristo Jesus possa te dar muitas experiências com Ele. E você, não se preocupe com esses caras aí que estão no Evangelho, estão aí são líderes, estão assentados na cadeira de Moisés. Preocupa se ele é maçom, não. Se ele, que ele seja ladrão. Preocupa não. Ore porque Deus vai agir. E ele peneira. Vai chegando as horas que ele vai peneirar. Olha pra você ver as pessoas que levantam aí e falam merda da palavra de Deus e falam merda contra Cristo. Não precisa descer fogo do céu. Só ele ser envergonhado. Só ele ser desmascarado. Entendeu? Tá às claras, irmão. Só quem não vê, quem não tem o Espírito de Deus. Então eu queria dizer para você, abre o teu olho. Esse governo que tá aí, ele vai embora, vai vir outro. Mas eles estão com dinheiro. Ministro, tudo, vocês estão com dinheiro guardado para eles viverem. Se o dinheiro não tiver em banco, tá numa caixa, tá num malote, tá num container, tá em algum lugar aí, irmão. Mas eles não vão ficar sem dinheiro, tá? O país não vai quebrar. Vai quebrar o povo. Você aí que não levantar, entendeu? Corre o risco de ir para debaixo do viaduto, da ponte, das marquises, debaixo de lona, entendeu? Porque o país não quebra, eles vão continuar, os funcionários públicos de todas as esferas vão continuar recebendo, pouco ou muito, mas vão continuar, entendeu? Os governantes, esses governos estão aí recebendo salários imensos, eles vão continuar recebendo, então o país ele não vai quebrar. Os empresários que tiver que fechar vão quebrar também e vão ficar sem dinheiro e vão plantar mandioca, tá? Ou então vão receber a palavra que nós estamos recebendo aqui hoje nesse país. Vai plantar batata. É o que esse governo está mandando para nós. Mas isso é um projeto de Satanás para tomar conta do nosso país, porque nós declaramos que o nosso país é maioria cristão. Nós declaramos na Câmara dos Deputados, no Congresso, nos governadores, nos prefeitos, nos vereadores, nas instituições públicas que existem nesse país, nós declaramos que Deus é o Senhor. Aí eu vejo, é direita, é esquerda, é direita, é esquerda. Mas eu te pergunto, você aí, que é metida besta, você teria coragem de fazer igual o ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro? Você teria coragem? Você teria coragem daquele homem de ir numa Rede Globo, tá? E chegar lá e falar assim para aquele
repórter, ó, eu tenho um tempo aí, o repórter falou, o senhor tem 10 segundos. Ele falou, dá tempo, tá? E ele disse, Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus. Você teria coragem de falar para isso ao mundo? O único presidente no mundo que declarou que Deus é acima de tudo e de todos. E você está aí questionando. Você de direita, de esquerda, de centro, de lado, de banda, em pé, deitado, agachado, de joelho. Você teria coragem de ir lá? Primeiro que você não vai ter oportunidade, tá bom? Porque isso aí aconteceu por quê? Quando foram pegar o corpo de Moisés, não foi um otário que nem eu, que um bosta que nem eu. Deus enviou alguém de autoridade. Por isso que ele falou lá. Deus, pátria, família e liberdade. Porque ele tinha autoridade para falar. Assim mesmo, quando José de Arimateia foi lá pegar o corpo de Jesus. Ele tinha autoridade para ir lá pegar. Ele não era qualquer um. Mas esse qualquer um teve coragem de ir lá. Lá e falar pro diabo todo no mundo. Você já ouviu isso? Não tem um presidente no mundo que exaltou a Deus como esse aí. Que foi lá e disse essa verdade, que Deus é acima de tudo. Então não entreguemos o nosso país sem lutar, sem oração e jejum. Tá? E Deus vai tirando esses camaradas. Vai internar um como louco, vai botar confusão lá no meio deles, eles vão voltar. Né? Agora estão querendo aumentar os deputados. Ó, que esses deputados que vão vir aí, a mais, sejam trabalhadores a favor do povo, a favor da nossa nação. Entendeu? Se eles estão com um projeto de terem mais pro lado deles, não. Deus vai fazer um rebuliço para que tenha mais a favor do povo, da nação. E eu te dou um bom dia hoje. Que Deus te abençoe muito e me perdoe.